Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez aqui juntos para aprendermos a palavra do Senhor. Nós esperamos que você tenha tido uma semana de paz, uma semana de bênção e agora, iniciando mais uma outra semana, estamos aqui na casa do Senhor para juntos aprendermos a sua palavra. Deus abençoe você. Desde já eu convido a você para compartilhar o link desta transmissão com um amigo, com um vizinho, enfim, com um familiar. Com certeza será bênção, será de grande valor para aqueles que estiverem juntamente conosco, recebendo a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar, nós vamos pedir a bênção de Deus nesse momento e vamos estudar mais uma importante lição que vai com certeza falar aos nossos corações e nos trazer ensinamentos, orientações da parte do Senhor. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor nosso Deus. Amado Deus e eterno Senhor, te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido, por estarmos aqui, Senhor, em torno da tua palavra, para recebermos, Senhor, de Ti os ensinamentos, as exortações, sim, ó Deus, as direções daquilo que Tu queres para nós. Senhor, abençoe cada um dos Teus filhos que estarão, ó Deus, a partir deste momento, aprendendo a Tua palavra juntamente conosco. Pedimos a Tua bênção, Senhor, aos Teus filhos que estão, ó Deus, por detrás das câmeras, trabalhando, Senhor, nos equipamentos para que esta transmissão possa ser possível. Senhor, ajude os teus servos. Senhor, ao nosso pastor, a sua família. Também, Senhor, a nossa coordenação da Escola Bíblica Dominical, que a tua graça seja abundante. Espírito Santo, nesta manhã pedimos a ti, ilumina o nosso entendimento, abra o nosso intelecto para que possamos receber as verdades que Tu queres nos ensinar. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, nós convidamos a você agora a pegar a sua revista, vamos entrar na quarta lição desse trimestre que nós iniciamos no início desse mês, falando sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja do Senhor nosso Deus. O tema da lição desse trimestre gira em torno sobre os ataques contra a igreja de Cristo e a temática está em torno sobre as sutilezas de Satanás nestes últimos dias que antecedem a vinda de Jesus, a volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós somos sabedores que os dias são maus, os dias são terríveis, nós temos vivido momentos tão difíceis onde a sociedade contemporânea, ela deixando Deus de lado, deixando Deus em um segundo, quem sabe até terceiro plano, colocando os seus próprios interesses, desejos, intenções como algo primário, objetivo maior. Nós temos visto que esse sentimento de relativização dos princípios e dos valores que a sociedade por tanto tempo trouxe consigo, princípios e valores estes judaicos, cristãos, que são abalizados na palavra do Senhor, estão sendo deixados de lado para dar espaço a uma cultura pós-moderna, uma cultura humanizada, uma cultura onde o prazer é o ponto principal a ser buscado. O prazer em todas as esferas da vida do homem e da mulher. E nós temos visto que esse cenário é um
um dos cenários onde Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, tem se aproveitado e tem se utilizado deste mecanismo que o mundo hoje tem disponibilizado para atacar a igreja do Senhor nosso Deus. Nós somos sabedores que a história da igreja, ela é uma história já de tantos anos, anos estes onde nós vimos perseguições, nós vimos ataques ferozes quanto aos nossos irmãos da igreja primitiva, meados até do terceiro século, quarto século, por que não dizer, temos visto a igreja sido atacada, crentes que guardaram a fé, que não abriram mão dos valores da fé em Cristo Jesus, foram mortos, foram jogados às feras, foram torturados. Depois nós vimos a igreja entrando em um período da história que é o período denominado esse como o período das trevas, onde a igreja mergulhou num ativismo político, social tão profundo, se distanciando das verdades da palavra do Senhor. Nós somos sabedores que Satanás, neste período, considerado o período das trevas, incitou os homens, e principalmente aqueles que estavam governando a igreja, com um sentimento de ganância, de poder, de usurpação. E nós vimos ali a igreja se afundando em pecados, se afundando nas mais diversas práticas promíscuas. E a igreja, nesse tempo que perdurou até o final do século XIV, século XV, no seu início, a igreja passou por momentos difíceis, onde a prostituição, a jogatina, a ganância, ela reinava nos meios evangélicos cristãos. A igreja também foi atacada neste período pela idolatria, um período este que causaria tantos danos nos séculos seguintes e causa até hoje. Mas Deus sempre tem um escape à sua igreja e por isso sempre levantou homens, mulheres, ao seu tempo para lutarem contra estes ataques que Satanás constantemente aplicou e aplica ainda hoje e sempre aplicará até a volta de Jesus contra o seu povo. Nós temos visto isso. Hoje, século 21, vindo mais para os dias atuais, nós temos visto que Satanás hoje faz uma perseguição contra a igreja do Senhor. Uma perseguição esta que em alguns lugares do mundo de então, o mundo atual, nós vemos a igreja ainda sendo perseguida fisicamente em algumas regiões. Crentes morrendo, pastores sendo perseguidos, igrejas sendo destruídas nos dias atuais. Mas a sociedade ocidental, e principalmente a sociedade pós-moderna, ela hoje vive uma crise de valores, de princípios, como nunca antes nós vimos. A relativização do que nós, até pouco tempo atrás,
víamos como certo, hoje já não é mais certo. Aquilo que era errado alguns anos atrás, hoje já não é mais considerado errado. E isto Satanás tem se infiltrado nas casas, nas famílias, nas grandes organizações e tem agora investido de maneira sistemática, contínua e, por que não dizer, perseverante, para entrar na igreja, no ambiente do povo de Deus e lançar estas sementes diabólicas, pervertidas e corrompidas e destituídas dos valores bíblicos, dos valores divinos. Nós estudamos isso na primeira lição e vimos que Satanás tem agido de maneira muito inteligente, perspicaz, muito estratégico. Nós temos visto isto. Semana passada, melhor dizendo, na semana retrasada, nós vimos sobre a banalização da graça. E aí sim, na semana passada, a lição falou sobre a questão da imoralidade sexual. A banalização da graça, Satanás hoje tem agido de diversas formas, muitas maneiras, para descaracterizar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, onde o evangelho traz ao homem as boas novas da salvação, onde Deus, através de Cristo Jesus, implantou o plano da salvação na cruz do Calvário, para que o homem se arrependa dos seus pecados e das suas mazelas. Sim, não há um homem sequer na face da terra justo. O único que viveu de maneira justa e piamente e de uma maneira santa foi Jesus. Nenhum outro homem mais conseguiu viver como Jesus. E tendo isso em mente, que nós precisamos de um Salvador, nós temos que também entender que este Salvador, Ele quer mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter. E é isto que os textos sagrados dizem e trazem para nós. Porque todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele que não crê, vai ser condenado. Ou, melhor dizendo, já está condenado. E crer em Jesus é entender que nós temos que viver a vida que Jesus, ou procurarmos a viver a vida que Jesus viveu aqui na terra. Uma vida buscando fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Fazer o que Paulo nos traz em Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Agora, pois, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me salvou. E nós falamos sobre essa questão da banalização da graça, que a graça é algo tão especial. Um presente que nós recebemos de Deus, uma dádiva que nós não merecíamos. Dádiva esta que ela nos enche do seu amor e da sua manifestação maior, que foi a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, sendo dada para morrer por mim e por você, por todos aqueles que o aceitam. A banalização da graça que hoje muitos lugares têm falado, olha, você é filho de Deus, o amor de Deus te alcança, venha para Jesus. Isso é uma meia-verdade, porque eles não falam de muitos lugares, não há a pregação genuína da verdade completa, onde aquele que vem a Jesus, vem sim, porque o seu amor, ele é abrangedor, ele é infinito.
O amor de Jesus, ele alcança a todos, independente de raça, de etnias, melhor dizendo, independente de cor, de status social. Sim, o amor de Deus, ele alcança o mais pobre até o mais rico. O amor de Deus, ele alcança o mais iletrado e o que não sabe nem ler. Mas o amor de Deus, ele coloca todo mundo no mesmo nível. Ele coloca todos no mesmo nível, o nível este que eu acabei de comentar agora. Todos são pecadores e precisam de uma transformação. Nós precisamos vir a Jesus com um coração voltado para termos uma nova vida. E vida esta sendo dirigida, sendo orientada pelos valores e preceitos que estão na palavra do Senhor. Nós não acreditamos num evangelho que diz, venha e fique como está. Nós acreditamos num evangelho, venha como você está, mas você não vai ficar como você estava. O evangelho, a graça verdadeira, genuína, ela transforma. E sem jargões evangélicos aqui. A graça, ela transforma. A mulher pecadora, o homem pecador. João capítulo 8, Jesus diante daquela mulher adúltera, que tinha os seus acusadores prestes a matá-la, Jesus é muito claro, direto e enfático. Coloca todos aqueles que estavam acusando e a mulher adúltera, todos na mesma posição. João capítulo 8. Ambos pecadores. E quando Jesus fala para aqueles homens, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, todos saíram andando e só ficou a mulher. Jesus simplesmente falou para aquela mulher, olha, vá e não peques mais. Jesus não falou para aquela mulher, olha, a tua fé te salvou. Jesus não falou para aquela mulher, vai, que eu serei contigo. Jesus foi muito direto, simples, porque a graça é isso, é direta, é simples. Somos pecadores, mas diante do Senhor, Jesus, somos justificados. E com isso, Jesus fala para aquela mulher, vai e não peques mais. E Jesus estava dizendo, muda de vida. Muda de vida. Na aula passada falamos sobre a imoralidade sexual, que hoje é tão disseminada em todas as esferas da sociedade. E principalmente os nossos jovens estão sendo atacados por isso. Onde o prazer, o hedonismo, o prazer a qualquer custo é pregado. E as pessoas se lançam em relacionamentos complexos, relacionamentos estes que não são baseados no modelo cristão, deixado e muito bem explícito na palavra do Senhor. A imoralidade sexual onde a libertinagem impera, a prostituição reina. Homens se inflamando com mulheres. Não bastasse isso, relacionamentos que são constituídos de várias pessoas, 2 homens, 2 mulheres. Relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. E isso nós temos visto que Satanás tem utilizado de maneira sistemática para atacar a igreja do Senhor. É interessante, só relembrando, que o textuário da lição passada, baseado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo fala, fugir da prostituição. Fugir da prostituição, por quê? Porque a prostituição é algo que Satanás utiliza para tirar a beleza, tirar essa delicadeza
da sexualidade que Deus deu ao homem e deu à mulher. A sexualidade é uma dádiva, não a sensualidade, a sexualidade. O homem ter a sua capacidade de dar prazer e de receber prazer, a mulher da mesma forma. E Satanás entrou com esta sutileza de tirar os padrões, de descaracterizar aquilo que era santo, belo. Não era, mas é. E nós vemos aí as práticas sexuais que não são lícitas sendo praticadas nos dias atuais. Hoje, nós vamos estudar a lição de número 4 e nós vamos falar, é uma continuação, irmãos, é uma continuação. Há uma linha de raciocínio, é uma continuação das lições anteriores. Nós vamos falar sobre a sutileza da normalização do divórcio. Vejam só, irmãos, olha a temática, a sutileza da normalização do divórcio. As pessoas hoje, elas estão casando para se divorciar. Elas casam hoje pensando já no divórcio. E também as pessoas se divorciam para casar-se novamente. Esta é a mentalidade. Isto é o que impera na sociedade pós-moderna atual. O textuário da nossa lição, você que tem a revista, você pode acompanhar conosco, está aparecendo aí na tela, textuário que se encontra em Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Padrão de Deus para o casamento. Casamento que é a instituição mais bela. Uma instituição que nasceu no coração de Deus. Já no Éden, Deus faz o primeiro casamento, o casamento entre Adão e Eva. E veja, a verdade prática nos diz, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. E é tudo o que nós vemos que nos traz hoje as verdades bíblicas a respeito do padrão para o casamento. Estão aqui, irmãos, muito bem explícitas, textuário muito bem claro, dizendo que o casamento ele é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A leitura bíblica em classe, você que está nos acompanhando, abra em Mateus capítulo 19, versículo 1 ao versículo 9. Quem sabe você já tem a lição, se não tiver, procure a nossa coordenação. Veja só. Capítulo 19, versículo de número 1, diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Versículo 2, e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então, chegaram ao pé dele os fariseus tentando-o, dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Veja só a pergunta. É uma pergunta com uma intenção de pegar Jesus, de acusar Jesus. E nós vamos entrar daqui a pouco nisso. Versículo de número 4 diz: Então, ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Veja só, macho e fêmea. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 7, disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele, Moisés,
por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Esse é o texto da leitura bíblica em classe, e nós vamos fazer alguns comentários expositivos daqui a pouco. Veja só, os objetivos da lição nesta manhã vai ser o seguinte, 3 grandes objetivos. Primeiro, nós vamos expor o divórcio no contexto bíblico, mostrar no Antigo e no Novo Testamento este contexto. Segundo, nós vamos pontuar os aspectos legal e moral a respeito do divórcio. Terceiro, refletir a respeito da prática pastoral com as pessoas em situação de divórcio, porque é uma realidade. As pessoas estão hoje divorciando dentro das igrejas. E aqui há, no último tópico, uma orientação pastoral para como lidar com essa situação. Vamos para a introdução da lição e eu queria que você acompanhasse comigo. Veja só, o comentarista, pastor José Gonçalves, colocou de forma muito clara isso. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Algo que é para ser indissolúvel, como nós lemos na verdade prática, baseado nas palavras de Cristo Jesus. O divórcio é o meio pelo qual as pessoas dissolvem a sua união. Nesse aspecto, o divórcio, meus amados, é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação dos seus efeitos civis, dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento. A prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. E é isso que nós vamos entrar, principalmente nos tópicos seguintes. A lição hoje fará uma análise sobre o divórcio, irmãos, no contexto bíblico. Vamos ver, à luz da palavra do Senhor, o que a Bíblia diz sobre divórcio. E vamos falar isso no contexto das culturas bíblicas e contemporâneas. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, ou seja, de tornar algo banal, normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre o assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a declaração de fé das Assembleias de Deus, se você não tiver, compre, ensina e orienta sobre o divórcio. Veja, irmãos, se nós voltarmos para a leitura bíblica em classe, principalmente nos versículos de números 5 e 6, se você puder, tiver a sua lição, volte para a leitura bíblica em classe. E se você não tiver a lição, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. Irmãos, nestes 2 versículos nós temos o que alguns estudiosos, e eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. Os irmãos vão ver que a palavra-chave desta aula vai ser divórcio, que é o que nós acabamos de falar, que é o meio pelo qual um casamento ele é dissolvido, a aliança civil religiosa ela é quebrada, principalmente do ponto de vista civil. Mas veja, os estudiosos, muitos falam sobre 4 pilares do casamento, porque quando Jesus foi questionado sobre o divórcio, Jesus falou sobre o casamento. Porque o divórcio nunca foi e nunca será a solução dada por Deus para resolver os problemas conjugais. Escute isso. O divórcio nunca foi e nunca será a solução dada por Deus para resolver os problemas conjugais entre um homem e uma mulher. Agora, Jesus ele nos traz, irmãos, de maneira tão clara. Ele fala aqui, nesses 2 versículos, no 5 e no 6, de pelo menos 4 pilares.
Acompanhe comigo. Capítulo de número 19, versículo de número 5. O primeiro pilar do casamento está descrito aqui, olha. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. O primeiro pilar do casamento é que ele é heterossexual, ou seja, ele é entre um homem e uma mulher. O casamento, à luz da Bíblia, ele é entre duas pessoas de sexos diferentes. Só um casamento heterossexual, meus amados irmãos, pode cumprir com essa direção bíblica que Jesus toma do Antigo Testamento, dado lá por Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 22 e 24. Jesus reafirma esta verdade de que unirá o homem, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher. O casamento bíblico, o casamento que cumpre com os preceitos divinos, é entre um homem e uma mulher. A sociedade, irmãos, tenta relativizar a palavra de Deus e descarta a Bíblia, irmãos, como a nossa normatizadora de conduta. É por isso que Satanás ataca tanto o poder da palavra, porque ele sabe que se ele descaracterizar a palavra do Senhor como sendo viva e eficaz, e ele sabe que se o crente deixa de entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não apenas contém a palavra de Deus, ele sabe que ele consegue deturpar os princípios e valores cristãos. E dentre estes princípios, o casamento, que é um casamento à luz da palavra de Deus, um casamento entre um homem e uma mulher. E veja, Paulo fala sobre isso, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 22, tornando-se sábios, tornaram-se loucos. E aí hoje nós vemos que a sociedade prega casamentos, que são casamentos à luz da palavra de Deus, errados. Então, o casamento verdadeiramente genuíno é o casamento entre um homem e uma mulher, um casamento heterossexual, é o primeiro pilar. E veja só, a sociedade diz que onde houver amor, o amor entre um homem e uma mulher, ou melhor dizendo, se houver amor entre dois homens, ou se houver amor entre duas mulheres, não tem problema nenhum. Isso pode se constituir aí como uma alavanca para uma união estável. O que eles chamam de amor, a palavra de Deus chama de paixão infame, daquele sentimento de pecado. O segundo pilar, se você acompanhar comigo, ainda no versículo de número 5, o casamento ele é heterossexual, mas o casamento é também monogâmico. Olha o versículo 5. Deixará, portanto, deixará o homem, pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Não são as suas mulheres. Quem criou a poligamia, irmãos, não foi Deus. Alguns tratam a poligamia porque temos casos no Antigo Testamento, principalmente os patriarcas, tendo mais de uma mulher, mas isso não era o padrão de Deus, nunca foi e nunca será. Quem criou a poligamia foi o homem. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 19, você vai encontrar ali um homem chamado Lameque, ele toma duas mulheres, é a primeira ocorrência. Abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 19, o texto diz assim: e tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Quem criou a poligamia não foi Deus, quem criou a poligamia foi o homem, por conta do seu instinto pecaminoso. O padrão de Deus para o casamento, no que diz a monogamia, é reafirmado pela lei, irmãos.
Porque quando a lei, o decálogo veio, Deus foi muito enfático, direto e claro: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, o casamento, o segundo pilar, à luz daquilo que Jesus está nos trazendo aqui, ele é monogâmico. Terceiro pilar do casamento, irmãos, ele é monossomático. Olha aqui, irmãos, que coisa tremenda. Volte para o versículo de número 5. Veja: portanto deixará o homem o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, homem se une com uma mulher. Um homem e uma mulher e um homem. O casamento entre pessoas de sexo diferente, este é o padrão. E um casamento onde tem um homem para uma mulher para um homem. Não é um casamento, uma poligamia, e sim uma monogamia. Mas Jesus, ele diz aqui, olha, o casamento, e serão dois numa só carne. O casamento, ele é algo espiritual, ele é algo profundo. Veja, a palavra serão dois uma só carne, a palavra carne aqui, ela vem da palavra no original de soma, que no grego significa corpo. Ou seja, monossomático significa uma só carne. Irmãos, o casamento, ele traz o nível mais profundo de relacionamento entre um homem e uma mulher. O sexo não é pecado, irmãos. Deus criou o homem para a mulher. Deus criou o homem e a mulher com a capacidade de dar e de receber prazer. E o casamento, irmãos, na presença de Deus, é algo belo, é algo maravilhoso. E veja, nós falamos isso na semana passada, a imoralidade sexual, onde nós sabemos que o sexo dentro do casamento é algo aprovado, é algo orientado por Deus. Olha, o texto é claro aqui, ó, e serão dois numa só carne. Então, uma jovem e um jovem indo para a cama para ter relações sexuais antes do casamento é pecado, porque não há um padrão, não segue o padrão divino, porque eles ainda não deixaram pai e mãe, eles não se casaram. Ir para a cama fora do casamento, ou seja, ter relações sexuais fora do casamento, também é pecado. E quando nós temos o casamento, a união entre um homem e uma mulher, também com a ausência da prática sexual, isso também é pecado. Veja, irmãos, que belo, o casamento, ele é monossomático. Duas pessoas, um homem e uma mulher, eles, através dos laços matrimoniais, abençoados por Deus, se unem. Por último, o casamento, acompanhe comigo, olha, versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento, ele é indissolúvel. Indissolúvel. Aqui Jesus deixa claro que ninguém tem competência, irmãos, para desfazer o que Deus fez. E aqui eu acho que é o ponto principal da nossa lição de hoje. Porque muito se fala sobre o divórcio a fim de justificar o divórcio. Mas quando nós olhamos estes 4 pilares que sustentam o casamento à luz da palavra de Deus, nós vemos que o casamento, irmãos, ele é indissolúvel. Por quê? É uma aliança feita diante de Deus. Alguns podem dizer, mas eu era inocente quando eu casei. Eu não sabia o que estava fazendo. Outros podem dizer, eu não orei, não pedi direção a Deus, desobedeci meu pai, desobedeci minha mãe. Eles foram contra esse casamento lá atrás. É verdade, pode ser tudo isso, pode ser fato. Mas Deus, no momento que você casou, que eu casei, Deus ratificou, confirmou essa aliança.
E a aliança que Deus ratifica é levada tão a sério, irmãos. E veja, há exemplos na Bíblia que alianças foram feitas. Josué, quando entrava na terra de Canaã para conquistar com o povo de Israel a terra que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, nós vemos que os gibeonitas chegaram lá, fizeram todo um cenário para enganar Josué. Vestiram-se de roupas velhas, aljavas velhas, pães mofados, para que Josué pensasse que eles eram de terras estranhas. Eles foram lá e conseguiram fazer uma aliança onde Josué, no momento que estivesse entrando nas terras de Canaã, nunca viesse prejudicá-los, atacá-los. E quando Josué descobre que os gibeonitas não são povos fora das terras de Canaã, ele fica ali de mãos atadas, porque ele tinha feito uma aliança com os gibeonitas. E esta aliança, Deus corroborou. A aliança que Josué fez com os gibeonitas, Deus confirmou. Tanto é que 300 anos mais tarde, nos tempos de Saul, quando foram exterminar os gibeonitas, você sabe o que aconteceu. Foi um pecado diante de Deus. Aqui é interessante, irmãos. Veja, a título só de orientação e de informação, tem um ditado chinês que diz assim, abra bem os seus olhos antes de casar. E feche os seus olhos depois que tiver casado. Por quê? Porque, irmãos, o momento de você entender, analisar as falhas, os erros, os limites da pessoa que você está querendo se relacionar, não é no casamento, é no namoro. Por isso que os jovens precisam estar bem atentos quanto a estes sinais. E no casamento, quando nós entramos no casamento, não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas que vão se complementar. E aí nós temos que, sim, à luz da palavra de Deus, entender que o homem, ele, se for necessário, ele tem que dar a vida pela mulher. E a mulher, à luz da palavra de Deus, Efésios capítulo 5, ela tem que respeitar, venerar e estar ao lado do seu marido. Então, as pessoas, elas devem abrir os olhos antes de casar, porque depois do casamento, irmãos, é uma aliança que é indissolúvel. Mas tem pessoas que fazem o contrário, não é? Elas fecham os olhos antes do casamento e depois do casamento, quando estão no casamento, abrem os olhos e falam, mas ele é imperfeito, ela é imperfeita, com tantos problemas. Há uma incompatibilidade de gênios. Irmãos, isso não é bíblico. E veja, um namoro ruim, irmãos, nós estamos falando ainda na introdução, um namoro ruim é sinal de um casamento trágico. Por isso que nós temos que orientar os nossos filhos. Você pai, você mãe, enquanto eles estão namorando, nós temos que pedir graça a Deus para poder ajudá-los, para poder orientá-los. Porque um namoro ruim é sinal de um casamento trágico. E aí o que acontece? Vemos as taxas de divórcio subindo assustadoramente nos últimos anos. Por quê? Porque as pessoas não estão no momento certo, na hora correta, analisando, pedindo direção a Deus, a visão do Senhor. Veja, ainda que você tenha perdido a direção de Deus no início quando você estava ali para escolher, quando você estava diante do altar, você não pediu direção de Deus e agora você está sofrendo, Deus ratificou esta sua decisão. É isso, irmãos, que nós vemos à luz da palavra de Deus nesses 2 versículos. Nós só estamos aqui analisando os 2 versículos, os 5 e os 6 de Mateus capítulo 19. Foram palavras de Jesus.
Vamos para o primeiro tópico da lição, que diz, veja, o divórcio no contexto bíblico. Você é conhecedor disso? O subtópico 1 diz o divórcio no Antigo Testamento. Diz assim, olha, na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Nós falamos isso. Os dois pilares, monogâmico e indissolúvel. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio, irmãos, no Antigo Testamento. Se você puder, esse texto ele é forte demais, porque nos tempos de Malaquias, abra lá Malaquias capítulo 2, versículo 14, nos tempos de Malaquias havia uma corrupção ou uma degeneração moral em relação ao casamento. Os homens estavam ali, divorciando-se ao seu bel prazer. E Deus levanta o profeta para corrigir, para advertir, inclusive alguns dos líderes religiosos, sacerdotes também. Olha o que o texto diz, capítulo de número 2 do livro do profeta Malaquias, versículo de número 14. E dizeis, por que Deus não aceitará, a nossa, se você ler os versículos anteriores, as nossas lágrimas, as nossas adorações? Porque havia problemas no meio do povo. Havia problemas e eles queriam passar ali panos quentes nos problemas e continuar uma vida religiosa falsa. O texto diz, e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Então os homens estavam ali, se divorciando, abandonando as suas mulheres. E não fez ele somente um, sobejando-lhe em espírito, porque o casamento é uma fusão de espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e que ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. Os homens mais velhos estavam olhando para as suas mulheres e estavam trocando as suas mulheres por mulheres mais novas. E olha o texto, porque o Senhor Deus, versículo 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. O repúdio aqui é o divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Isso era o que Deus, através do profeta, estava ensinando, estava advertindo o povo. Eu odeio o divórcio. O divórcio não é algo que eu criei, o divórcio não é algo que eu propus para resolver qualquer que seja o problema conjugal. E veja, contudo, aí tem um comentário seguinte do tópico 1, contudo, em certos casos o divórcio era previsto, em outros parece como uma permissão. Uma permissão, Deuteronômio capítulo de número 24, se você puder, talvez esse seja o texto mais conhecido no Antigo Testamento que trata sobre o divórcio, Mateus capítulo 24 e o versículo de número 1 ao versículo 4. O texto afirma que em uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica erdat dabar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que a interpretavam de maneiras diferentes. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido pela morte. Veja, o adultério nos tempos de Moisés era sim tratado como um pecado capital, que tinha pena capital, que era a morte.
Fica claro também que após o divórcio a mulher poderia se casar com outro homem, que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Por quê? Porque se fosse dada a carta de repúdio para ela. Acompanhe comigo, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por nela achar coisa feia, ele, o marido, lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe o der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dar por herança. Esse texto, irmãos, ele é interpretado em alguns momentos de maneira incorreta. Moisés aqui não estava querendo dar qualquer tipo de subterfúgio ao divórcio. O que Moisés estava querendo fazer aqui era proteger a mulher. Por quê? Porque na sociedade oriental dos tempos bíblicos e até em alguns lugares hoje, a mulher ela era tratada como um objeto. Então o homem, quando o texto diz, olha, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que não se achar graça em seus olhos? O homem, esse achar graça em seus olhos, o homem estava despedindo, havia ali repúdios, divórcios, as mulheres sendo abandonadas porque às vezes tinham uma aparência não tão mais bela, algo ali que não agradava aos olhos do marido. Alguns até falam que às vezes a mulher, por falar alguma coisa contra o marido diante das pessoas, isso poderia ser considerado como algo feio. A mulher, às vezes, quando errava a mão na comida em casa, enfim, não tratava bem dos filhos, o homem ia deixando as mulheres. Fala, então você vai embora da minha casa. Ele acordava de manhã, olhava para a mulher e falava, não te amo mais, vai embora. Moisés, para proteger a mulher, ele deu essa abertura de que se o homem fizesse isso, ele tinha que dar essa carta colocando, olha, estou abrindo mão do meu direito com essa mulher. E essa mulher, nesse caso, teria a oportunidade de contrair um novo matrimônio. Mas se você voltar para Mateus, você vai poder entender que Jesus, ao falar sobre isso, ele falou, olha, Moisés deu a carta de divórcio, de repúdio para vocês por conta da dureza do coração de vocês. Veja só, Moisés não estava apoiando o divórcio. O Antigo Testamento não apoia o divórcio. Nós lemos Malaquias, que tempos mais tarde Deus levanta para advertir o povo de Israel, os homens que estavam ali vivendo essa prática de deslealdade. O subtópico de número 2, irmãos, nos traz o divórcio no contexto do Novo Testamento. Veja, no texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Nós falamos sobre isso. Ele também rejeita as outras razões ou motivos dados pelos fariseus. Vamos voltar para Mateus, capítulo 19, a leitura bíblica em classe. Mas Jesus, ele também rejeita os outros motivos. Versículo de número 7 ao 9. Eles perguntaram para Jesus, olha, então por que Moisés então deu a carta de divórcio e podia repudiar? Eles questionaram Jesus sobre isso. E Jesus falou, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, que vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas, no princípio, aí Jesus volta, no princípio, em Gênesis, não foi assim.
Percebam, irmãos, que há uma coerência nas palavras de Jesus, se arremetendo ao Antigo Testamento, falando que Moisés não estava ali apoiando o repúdio. Moisés estava ali, na verdade, era guardando ou protegendo as mulheres. Acompanhe comigo o comentário do nosso comentarista. Ele diz aqui, ó, ele também rejeita Jesus, todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, aí sim, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas, ou seja, fora do casamento com outra pessoa. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moishakamai, que significa adulterar. Ou seja, no texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. Jesus só dá respaldo ao divórcio se houver o adultério de uma das partes. E a parte que foi afetada, a parte que foi atingida, essa sim tem direito de se casar novamente. O que se desprende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Mais uma vez, voltando aos pilares que nós comentamos lá em cima, o casamento é indissolúvel. Mas, irmãos, aqui tem algo interessante, eu vou continuar lendo, porque nós temos que sempre nos referenciar à nossa declaração de fé. Veja, ó, dizendo isso, de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Olha só o que a declaração de fé nos diz. Diz assim, ó, a declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi adultério. Foi adultério. E veja, irmãos, Jesus aqui, ele estava sendo questionado. Se ele fosse contra Moisés, os fariseus iriam acusá-lo que ele estava sendo contra a lei. Nós não podemos esquecer que Jesus está aqui numa região, versículo de número 1 do capítulo 19 de Mateus, diz, ó, e aconteceu que concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E essa região era uma das regiões dominadas por Herodes. Herodes que foi duramente advertido por João Batista, porque Herodes cometeu adultério. Cometeu adultério e incesto, porque ele tomou a esposa do seu irmão e a esposa do seu irmão era sua sobrinha. Mateus, depois você pode ler Mateus capítulo 14, versículo de número 1 ao versículo 12. Então, olha só, os fariseus questionam Jesus, mas se Jesus respondesse contra Moisés, eles iriam acusá-lo de que estava contra a lei? Dependendo do que Jesus falasse em relação ao adultério, eles poderiam levar esse assunto a Herodes também. E aqui, voltando um pouco, só para nós fecharmos a conclusão aqui desses dois tópicos, haviam duas escolas rabínicas que tratavam o assunto sobre o adultério, sobre o divórcio. Havia uma escola que era a escola de Hillel, ela era mais liberal. Por qualquer motivo, pode dar divórcio. Achou, está insatisfeito, viu, olhou para a mulher não está mais aquilo que era, não está mais se encaixando com a sua dinâmica de vida, pode separar, dá a carta de divórcio e separa. Havia a escola de Shammai. A escola de Shammai já era uma escola mais tradicional, mais ortodoxa, conservadora. Essa escola, ela vinha muito em linha com aquilo que nós acreditamos, que o divórcio só era justificável se houvesse o adultério ou a infidelidade. Em outras palavras, os fariseus queriam pegar Jesus, queriam acusá-lo de Jesus, ou acusar Jesus, que ele estaria sendo contra Moisés, ou que ele estaria sendo contra Herodes, ou quiçá
querendo saber qual era a escola teológica que Jesus estava ali sendo mais aderente. Irmãos, e no contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para toda a vida. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas no Evangelho. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e casamentos mistos, quando um crente era convertido ao Evangelho e outro não. Essa é uma outra abordagem. Ou seja, há um casamento onde uma das partes aceitou Jesus. E o texto é bem claro, se você puder acompanhar comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 7, é um texto conhecido dos irmãos, 1 Coríntios, capítulo de número 7, e o versículo é o versículo de número 10, há vários textos aqui, ó. Veja só, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Olha a orientação. É uma orientação do próprio Deus. Não se aparte do marido. Versículo de número 11. Se, porém, se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, olha só, mas aos outros digo eu, aí agora é uma orientação de Paulo, não de Deus. Mas aqui nós vemos que há uma outra abordagem, uma outra tratativa. Digo eu, não o Senhor, se algum irmão, um crente, tem uma mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe, conviva, viva. E nós temos esta ocorrência, irmãos, de maneira muito frequente no meio cristão. Um homem que é casado com uma mulher e ele se converte e a mulher ainda não é cristã. Uma mulher, na grande maioria das vezes, a mulher aceita Jesus primeiro, o marido fica lá anos e anos e anos e anos ainda não aceitando o evangelho de Cristo Jesus. O que Paulo diz aqui, olha, não a deixe. Se há um consentimento de viver em conjunto, viva. Olha o versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente santificada pelo marido. Mas veja, olha o versículo 15. Mas se o descrente, a parte descrente, se apartar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou a paz. Esta é uma outra abordagem, uma outra condição da questão do divórcio. Porque a gente sabe de casos onde a mulher aceita Jesus e o marido não entende, não aceita que a mulher abrace o evangelho, começa a maltratá-la, começa a persegui-la, começa, em alguns casos mais extremos, espancá-la com agressões físicas. Irmãos, aqui nós temos uma orientação do apóstolo, que nesse caso, se o marido sair de casa, essa é uma outra condição que a mulher, ou a parte crente, quer seja mulher ou homem, tem essa oportunidade. É isso que o texto nos traz. Veja, vou continuar. No casamento, no caso de casamentos mistos, diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, essa não estaria sujeita à servidão. E veja, olha, de novo, olha o que nós vamos ver nesse final desse tópico que é importantíssimo. Importantíssimo. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar. Esse entendimento é seguido, irmãos, pela nossa declaração de fé. Esse entendimento é seguido. Por isso, nós fechamos aqui a sinopse desse tópico. Esse era um tópico mais denso, que nós precisávamos explorar um pouco mais, porque aqui, esse primeiro
tópico e esses 2 subtópicos dão a base para um entendimento claro, genuíno, à luz das Escrituras, para que nós não caiamos neste erro da banalização, irmãos, da normalização do divórcio. Só existem 2 casos específicos, o adultério e este caso do abandono. A partir destes 2 casos, a parte que é atingida, ela pode sim ter aí o divórcio e, à luz da palavra, poder continuar a sua vida e a sua jornada de uma maneira agradável diante do Senhor, com um outro relacionamento. Fora isso, o divórcio não é permitido. A sinopse, então, o divórcio está presente no Antigo e no Novo Testamento. É um assunto claramente abordado nas Sagradas Escrituras. Tópico 2 da lição diz a sutileza da normalização. O divórcio, o subtópico 1 diz, o divórcio no seu aspecto legal. Aqui é mais para efeito de conhecimento. Até alguns anos atrás, irmãos, antes da Constituição de 1988, o divórcio era tratado como algo, irmãos, até como um crime. Agora não. Passou-se a permitir divorciar-se e carregar-se quantas vezes fosse preciso. Irmãos, no aspecto legal, a legislação brasileira é muito fácil alguém se divorciar e casar-se novamente. Só fazendo uma correção. Até 1988, da nossa Constituição, a promulgação da Constituição brasileira, o adultério era constituído como um crime. E o divórcio, irmãos, era algo, do ponto de vista legal, muito moroso. Haviam mecanismos que travavam as pessoas que queriam divorciar-se. As pessoas ficavam alguns anos, porque a legislação ela era um pouco mais rígida contra essa prática do divórcio. Agora não, há uma normalização. Os irmãos são sabedores hoje que um casamento, por exemplo, que é feito hoje, ele pode ser desfeito dentro de um prazo de até 3 meses, sem qualquer tipo de implicações legais. É como se a pessoa, o casal, que decide, durante os seus 3 primeiros meses, decide se divorciar, eles podem ir lá no cartório e anular este casamento. Então, como se nunca tivesse ocorrido qualquer tipo de união. Esse é o aspecto legal que nós vivemos hoje e na sociedade brasileira. O divórcio no seu aspecto moral, irmãos, aí sim, além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Veja, irmãos, do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio em um novo casamento, que é Deuteronômio capítulo 24, versículo de número 1 ao 4, que nós lemos. Se o homem achar na sua mulher qualquer coisa feia, ele pode repudiá-la. Aquilo, de novo, não é um incentivo ao divórcio. Moisés permitiu aquilo por conta da dureza do coração daqueles homens. O Estado garante o seu aspecto legal, é verdade. Contudo, a Escritura define o seu aspecto moral, que são os textos que nós lemos aqui, o aspecto moral do casamento. Portanto, deixará o homem o pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão 2 uma só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Aí voltamos para os pilares do casamento. Um casamento, ele é heterossexual à luz da Bíblia. O casamento, ele é monogâmico à luz da Bíblia. O casamento é monossomático, é uma união de corpos, é onde há o maior nível de relação entre um homem e a mulher.
É o casamento. No casamento, esse é um dos pilares, a profundidade do relacionamento. E o último pilar que nós falamos, de novo, o casamento ele é indissolúvel. Esses são os aspectos morais, irmãos, que nós vemos à luz da palavra de Deus. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais do mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? É uma pergunta. Claro que não. O crente pode fazer isso? Então, no caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio, que é o texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 15. Poxa, vamos voltar para esse texto. Esse texto ele é claro, 2:15. Olha o aspecto moral do casamento. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Olha só, o casamento à luz da palavra do Senhor, do ponto de vista moral, é o propósito de Deus de unir um homem e uma mulher, e essa união ser indissolúvel. Ser por toda a vida. Aqui, alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito isso. Há um preço alto, irmãos. Há traumas. E aí nós já entramos, irmãos, no subtópico seguinte, mas antes, para nós fecharmos, há pessoas que pagam um preço alto por isso, e aqueles que se arriscam a desobedecer aquilo que a palavra do Senhor está nos trazendo essa manhã. Irmãos, é difícil. Apenas, irmãos, por causa do adultério, Jesus permitiu o divórcio. Apenas por causa do adultério. Jesus ensina que quem se divorcia por razões não bíblicas e se casa de novo, peca contra Deus, cometendo adultério. É isso que Jesus nos ensina através das suas palavras. A sinopse desse texto diz: o divórcio se dá na esfera legal e ao mesmo tempo na esfera moral. Por mais que na esfera legal isso seja aceitável, do ponto de vista moral, à luz da palavra do Senhor, não há como embasar o divórcio. Tópico de número 3, e aí nós já vamos encerrar: o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado, irmãos, isso aqui é sério. A pessoa do divorciado diz: o divorciado ou a divorciada é uma pessoa que, como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático é. Sentimentos diversos, irmãos. Rejeição, medo, abandono, muitas vezes continuam presentes na vida. E os irmãos sabem que, além de todos esses sentimentos, o alcoolismo, o uso das drogas, em casos mais extremos até o suicídio, irmãos, são consequências, ou podem ser consequências de um divórcio. Pois bem, veja só, além de tudo isso, o divórcio, quando acontece em um lar que tem filhos, os filhos são afetados. Olha o comentarista nos trazendo aqui, isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada de ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, ao mesmo tempo, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Isso é sério, irmão, seríssimo, seríssimo. Pois bem, o subtópico 2 diz: o divorciado como cristão. O divorciado como cristão. E aí, só lembrando, né, irmãos, nós temos recebido em nossas igrejas pessoas que vêm de situações como estas, de términos de relacionamentos, e pessoas vêm machucadas, vêm ali transtornadas, e nós, à luz da Bíblia, temos que acompanhar essas pessoas, dar o suporte e também todo o acompanhamento, irmãos. O acompanhamento psicológico é essencial. E o divorciado como cristão, que é o subtópico 2.
Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios dos pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Isso é verdade, porque até tempos atrás, o divorciado era tido como um pecador extremo dentro do ambiente da igreja. Nós temos visto vimos isso causando diversos traumas, além do divórcio, dos traumas oriundos do divórcio, diversos traumas de rejeição, de abandono, de solidão dentro da igreja. E hoje esse sim é um dos grandes desafios. Graças a Deus nós temos em nossa igreja, nosso pastor com essa visão abrangente do reino, tem tratado com as famílias. Nós temos aqui, irmãos, um trabalho especial, Casados para Sempre, onde famílias estão sendo alcançadas por este trabalho de conscientização, de ensinamento, de embasamento à luz da palavra do Senhor. Os casais estão sendo fortalecidos na presença do Senhor. Pois bem, veja, a sinopse desse tópico, irmãos, é preciso cuidar das pessoas que sofreram, que passaram pelo processo de divórcio, dando-lhes auxílios espirituais e psicológicos. E a conclusão da lição, para nós encerrarmos, traz para nós, olha, o divórcio, sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos, foi o que a lição nos trouxe. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Esse é o grande perigo. Porque quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que o divórcio não é um mecanismo, não é um artifício, não é algo que Deus preparou, foi o homem que preparou. Para os problemas, irmãos, dos relacionamentos, nós temos outras armas: oração, conversas, diálogo, jejum. Sim, irmãos, veja, o casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. O divórcio tem que ser enxergado como uma anormalidade. Irmãos, nós temos fé para tantas coisas. Nós temos fé, irmãos, para derrubar gigantes. Nós temos fé para conquistar, derrubar muralhas, conquistar grandes empreendimentos. Nós temos, irmãos, fé para orar e um enfermo ser curado. Nós temos fé para Deus abrir uma porta onde não existe a porta. Nós temos que ter esta mesma fé e aplicar esta mesma fé nos nossos relacionamentos. Você, meu irmão, você, minha irmã, aí no seu casamento, eu no meu casamento com a minha esposa, os problemas virão, as dificuldades, elas com certeza, irmãos, baterão na nossa porta, às vezes um desentendimento, mas tudo isso deve ser tratado com fé, regado com oração, à luz da palavra. Deus te abençoe, meu irmão. Eu digo para você com plena convicção de fé, Deus pode e quer, se esse for o caso, restaurar o teu casamento. Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Na próxima semana nós temos a lição que vai falar sobre a sutileza do materialismo e ateísmo. Não perca essa aula, muito importante. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Eu vou orar, vamos fazer uma oração especial pelas famílias, as famílias da nossa igreja, para que Deus possa assim fortalecer e guardar
a vida dos nossos amados irmãos, dando graça e sabedoria. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças por mais uma vez podermos, Senhor, receber de Ti a Tua palavra. Obrigado pelas orientações, obrigado, Senhor, pelos ensinamentos. Neste momento, Senhor, nós pedimos a Ti agora, abençoe, Senhor, a vida dos Teus filhos. Senhor, abençoe as famílias do Teu povo, da nossa igreja aqui em Rio Claro. Senhor, aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, momentos, Senhor, de desentendimento. Senhor, dê sabedoria, dê graça, Senhor. Espírito de Deus, Tu podes e quer, Senhor, consertar, arrumar, ajustar, Senhor, as coisas neste lar. Que a Tua graça, a Tua paz, Senhor, seja abundante nos lares dos Teus filhos. Senhor, guarde, Senhor, as famílias do Teu povo, guarde os esposos, guarde as esposas, guarde os filhos, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado na vida, Senhor, dos Teus filhos. Continua com as Tuas mãos estendidas sobre nós, nos dando da Tua graça e nos orientando em tudo. Permaneça conosco, Pai. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, às 18h30, esperamos você aqui conosco, com toda a sua família, para juntos buscarmos a presença do Senhor. Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo na paz do Senhor.